Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à resolução da prova de matemática do Enem de 2021, aqui com o professor Michael Gandhi. Hoje nós estamos resolvendo a prova azul. A questão 138 da prova azul, ela é uma questão que foi anulada. Lógico, porque a resposta correta não estava presente nas alternativas de resposta. Mas mesmo assim, ela serve como justamente instrumento para que a gente possa rever os conceitos tão importantes que são os conceitos relativos à análise combinatória. Então vamos lá à questão. A Copa do Brasil teve, até a edição de 2018, 15 times diferentes como campeões da competição, conforme apresentado na imagem. Suponha que, como homenagem aos times campeões, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, pretenda colocar um painel na sua sede. Esse painel terá 6 linhas e, em cada uma delas, 5 placas. Olha aí, teria 6 linhas, não é? E cada delas teriam 5 placas. 6 linhas, olha a informação inicial. 6 linhas e cada uma delas 5 placas, referentes a cada edição da competição, com o nome do time vencedor, o brasão e o ano do título. Pessoal, essa parte aqui do texto faz a diferença também, porque na placa não vai ter só o vencedor. Na placa tem o vencedor, o brasão e o ano do título. Professor, mas o que isso vai diferenciar? Vai diferenciar o seguinte, porque o nome do time, né, e o brasão, ele é o mesmo, ele não muda. Mas, como vai ter o ano, né, o ano do título, isso vai diferenciar. Né? O título que ganhou em 2017, né, por mais que seja o mesmo em 2018, por exemplo, lá vai ter justamente 2 imagens diferentes, porque é sempre composta pelo vencedor, brasão e o ano do título. Então, por mais que seja o mesmo time, digamos assim, o que será registrado, a gente pode definir como sendo diferente, tá? Então, o painel deve ser fabricado de modo que, olha aí, a primeira linha só tenha clubes gaúchos, olha a informação, na primeira linha só gaúchos. Internacional, Grêmio e Juventude. Na segunda, só cariocas. Olha aí, só cariocas. Vá pegando a sua provinha no dia da prova, pessoal. Vá justamente sublinhando tudo isso, para você não esquecer essas informações. Apenas times cariocas. Flamengo, Vasco e Fluminense. A terceira, só times mineiros. Cruzeiro e Atlético Mineiro. E a quarta, exclusivamente clubes paulistas. Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista Futebol Clube e Santo André. E aí tem a informação final, né? As 2 últimas sem nenhuma restrição. Então, não era obrigado justamente serem, digamos assim, da mesma região. Ok? Bom, então nós temos aqui justamente os times, né, o brasão dos times, o nome do time e justamente quantos títulos cada um tem, ok? E aí tem o Cruzeiro com 6 títulos, né? O Grêmio com 5 títulos, o Corinthians com 3 e assim por diante. Bom, a pergunta é, qual a expressão determina a quantidade de painéis diferentes que a CBF poderá montar? Qual a expressão determina a quantidade de painéis diferentes que a CBF poderá montar? Bom, então é o seguinte. Professor, o que é que nós podemos utilizar aí? Bom, nós podemos utilizar para fazer justamente essa contagem, não é? Podemos utilizar o princípio fundamental da contagem e podemos também usar justamente arranjo. Professor, mas isso não seria combinação? Não seria combinação? Não, não seria combinação, porque a ordem aqui vai importar. Por que a ordem vai importar?
porque justamente cada time, não é? Ele vai ter justamente bem específico o seu ano, né, como campeão. Então eu vou ter, para cada ano, eu vou ter justamente 5, né? Eu vou ter 5 placas, né, para cada linha. Eu vou ter justamente 5 placas e dessas 5 placas eu vou justamente eu vou escolhê-las na ordem, ok? Então, por exemplo, o primeiro vai ser justamente os times gaúchos, né? Então, são 7 títulos de time gaúcho. 7 títulos de times gaúchos. Só que eu vou escolher justamente 5. Então, um arranjo de 7 elementos tomados 5 a 5, porque cada linha terão 5 placas, ok? Então, um arranjo de 7 elementos tomados 5 a 5. Qual a fórmula do arranjo? N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, por isso que fica que o N é 7, o P é 5. Então, 7 fatorial dividido por 7 menos 5 fatorial. Então, depois de fazer a subtração, fica 7 fatorial em cima e 2 fatorial embaixo. Não precisava desenvolver, até porque as respostas também não precisariam, ok? Bom, no segundo, mas você pode notar uma coisa, pessoal. Se são 7 títulos gaúchos e eu vou escolher 5 para colocar lá na placa, vão sobrar 2, ok? Bom, depois eu vou para os títulos cariocas. Do carioca, tem 5 títulos e eu vou escolher 5 placas. Então, todos eles serão contemplados. Então, fazendo também um arranjo, será justamente 5 dividido por 5 menos 5. Como 5 menos 5 é 0 e 0 fatorial é igual a 1, eu fico com 5 fatorial. Ora, se eu tenho 5 elementos e eu vou justamente organizar durante 5 casas, eu tenho justamente aí uma permutação, né? Então, N fatorial. Ou por arranjo ou por permutação, porque justamente o N e o P são iguais, ok? Terceira linha, e aqui não sobrou ninguém. Se da primeira linha sobrou 2 times, na segunda linha não sobrou ninguém. Na terceira linha, dos mineiros, nós também temos 7 títulos e temos 5 placas a serem colocadas. Assim como nós já fizemos o cálculo da primeira linha, o cálculo da terceira linha também será 7 fatorial sobre 2 fatorial. Bom, pessoal, agora na quarta linha, para os paulistas, nós temos 9 títulos paulistas e nós vamos justamente escolher 5. Então fica 9 fatorial, um arranjo de 9 elementos tomados 5 a 5. Então é 9 fatorial sobre 9 menos 5 fatorial. Então vou ter 9 fatorial dividido por 4 fatorial. Notem que dos títulos paulistas foram escolhidos 5. Ficam sobrando justamente 4. 4 dos paulistas, 2 dos gaúchos e 2 dos mineiros, ok? Bom, na quinta linha, eu posso escolher justamente sem observar a região. Então, nós temos um arranjo de 10 elementos tomados 5 a 5. Professor, mas por que 10 elementos tomados 5 a 5? Porque justamente nós temos os 2 gaúchos que sobraram, nós temos mais 2 mineiros que sobraram, e aí faz 4, e aí nós temos também os 4 paulistas que sobraram, fazendo 8 times, que poderiam ser justamente reajustados na quinta e na sexta linha. Com os outros 2 também, que é o Criciúma, não é? E o Sport Recife, fecham 10 times. E desses 10 times, nós temos justamente 10 times, né? Os 10 títulos, nós vamos escolher também 5 para a quinta linha. Então fica justamente um arranjo de 10 elementos tomados 5 a 5, que é 10 fatorial sobre 5 fatorial. E escolhidos, se eu tenho 10, escolhidos 5 para a quinta linha, só vão me restar justamente 5 títulos para colocar como placa, né, na última linha. Então, um arranjo de 5 elementos tomados 5 a 5, que é 5 fatorial, ok? Então, para cada linha, eu tenho justamente essas possibilidades, né,
de justamente fazer esses arranjos para colocar essas placas com os títulos. Bom, mas a pergunta é, qual expressão determina a quantidade de painéis possíveis? Ora, então para saber a quantidade de painéis, eu tenho que pegar cada possibilidade de cada linha e multiplicar todas. Então eu vou ter 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 fatorial, que é o da segunda linha, que multiplica 7 fatorial dividido por 2 fatorial, que é o da terceira linha, vezes 9 fatorial dividido por 4 fatorial, que é o da quarta linha, vezes 10 fatorial dividido por 5 fatorial da quinta linha e, por último, vezes 5 fatorial da sexta linha. Notem que aqui eu posso fazer uma simplificação, né? Simplificar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial, e aí nós temos justamente a resposta final. 7 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 5 fatorial, vezes 7 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 9 fatorial dividido por 4 fatorial, vezes 10 fatorial. Notem que não tem alternativa para marcar, então por isso que essa questão ela foi anulada, ok? Gente, qualquer dúvida, deixa aqui seu comentário que nós entramos em contato. Até mais.